Bom dia pessoal. Estamos retornando, por enquanto ainda online, pessoal. Terceiro bimestre, professor de arte, componente arte, pessoal, professor Alan. Um bom dia para vocês. Como foi as férias? Como foi a recuperação? Firme e forte. Bora continuar, pessoal. Vamos que vamos. E dando continuidade aqui no nosso conteúdo, a gente vamos falar um pouco sobre surrealismo. Vamos saber um pouco mais sobre esse movimento. Nas duas primeiras décadas do século XX, os estudos psicanalíticos de Freud e as incertezas políticas criaram um clima favorável para o desenvolvimento de uma arte que criticava a cultura europeia e a frágil condição humana. Diante de um mundo cada vez mais complexo, surgem movimentos estéticos que interferem de maneira fantasiosa na realidade. Esse período, pessoal, é o período de vanguarda, né? Acontecem vários movimentos e esse aqui é um deles. Lembrando que a gente já está aqui, século XX, tem que lembrar o que está acontecendo nesse período também. Acontecem guerras, acontecem turbulências também políticas também, devido a guerras também e aos problemas também sociais. Lembra que esse período aqui é um período bem conturbante na Europa, nos Estados Unidos, em todo o mundo, né, pessoal? Então, nesse momento também, através dos estudos psicanalíticos de Freud, dá-se início a um novo movimento, esse movimento estético que interfere de maneira fantasiosa na realidade. Qual é essa maneira fantasiosa? Ele vai trazer os sonhos para a realidade. Através dos estudos psicanalíticos de Freud, né? Os artistas vão transmitir isso na arte. Qual o sentido? No sentido de que quebrar aquele paradigma de que o sonho ele não pode ser trago para a nossa realidade. E sim, pessoal, ele pode ser trago através de representações e através dos estudos de Freud, né? Que ele estuda a mente humana, pessoal. Ele é um psicanalista, ele. E através desses estudos dele, o pessoal da arte dá um novo segmento a isso. Essa pintura aqui é o Sol se põe a navegar de Rob Gonçalves. É bem interessante, em perspectiva, trazendo o imaginário. Esse movimento artístico surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente. Sem o freio do espírito crítico, o que vale é o impulso psíquico. Os surrealistas deixam o mundo real para se penetrar no irreal, pois as emoções mais profundas do ser têm todas as possibilidades de se expressar apenas com a aproximação do fantástico, no ponto onde a razão humana perde o controle. Trouxe essa obra aqui, O Triunfo de Marx Steinhardt, 1891 a 1976, com a aproximação do fantástico, né, com um impulso psíquico, se manifesta livremente. Aí junta tudo com a situação do sonho, né, pessoal? A gente dá asas à nossa criação. E isso aqui é bem interessante. As mãos, ó. Aqui é um monstro, né? Bem interessante. E aqui a razão, ela perde todo o controle, a razão humana. Se for analisar o cenário atrás, ele é um cenário normal, né? Mas aqui na frente a gente se estampa com algo bizarro, né? A princípio, a gente pode dizer que isso aqui é um monstro. As mãos e o rosto, mas eu, né, vejo felicidade aqui no rosto desse monstro. Para reforçar o surrealismo, aconteceu uma publicação do Manifesto do Surrealismo, assinado por André Breton em 1924. Marcou historicamente o nascimento do movimento. Nele se propõe a restauração dos sentimentos humanos e o do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística. Para isso era preciso que o homem tivesse uma visão totalmente introspectiva de si mesmo e encontrasse esse ponto do espírito no qual a realidade interna e externa são percebidas totalmente isentas de contradições. Ou seja, dá asas à imaginação
criar, ter o processo criativo altamente livre de padrões. Aqui, pessoal, o que acontece é o rompimento completo de padrões, fora aproveitando todo aquele acontecimento que vem também diante desse período. São guerras, políticas ainda muito se formando, né? Políticas ainda muito instáveis também, com formatos. E André Breton, pessoal, ele foi importante, ele conseguiu elaborar um manifesto que marca, né? E assim deixa claro o surrealismo acontecendo, né? E lembrando com todos os acontecimentos e com essa visão, o homem ele vai fazer uma análise de si, uma análise introspectiva. Essa introspecção é a análise que o homem ele vai fazer de si mesmo, no qual a realidade interna e externa são percebidas e totalmente isentas de contradições. A gente para e pensa, égua, bem bizarro. Então, através disso, o processo criativo ele fica altamente efervescente. Tem toda aquela situação que está acontecendo e ainda tem a visão do próprio artista de si, com o externo e com o interno, e fora o todo acontecimento com o si, né? Com ele mesmo. Aí isso ele pega e transpassa isso para sua obra. Aí, no caso, o início foi na pintura, mas o surrealismo ele se estendeu para a escultura, para o cinema, para a fotografia. Ele foi bastante amplo. Continuando, principais características do surrealismo. De forma simplificada, podemos listar as seguintes características dessa vertente artística: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, Freud, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Aqui nessas três aqui a gente pode colocar o sonho também, né, pessoal, aqui nelas, né? Lembra lá que através do sonho é algo que é irreal, né? Eles trazer para o real. Continuando, o surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e do sonho como fonte para a criação de imagens fantásticas. Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a fusão dos sonhos e da realidade, em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Na mesma época, o estudo da psicanálise estava em desenvolvimento, sobretudo o de Freud, que veio a influenciar significativamente o surrealismo. Fazendo um fechamento, o surrealismo ele esquecia de tudo que era lógico, fazia a valorização da fantasia, tinha o objetivo de usar o potencial do subconsciente e dos sonhos para criar as imagens, criação de imagens fantásticas, e com a fusão dos sonhos da realidade de um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Tudo isso com base também dos estudos de Freud. E no Brasil, a Tarsila do Amaral ganhou bastante destaque, pessoal, com a sua obra, e que também ela se enquadrava também como uma pintora surrealista também, tá? E vamos para a primeira atividade do terceiro bimestre. E aqui é a nossa atividade, pessoal. Aqui ela está em PDF, tá? Mas eu vou estar preparando uma para vocês também em Google Forms, tá? Para os alunos que quiserem fazer a atividade no Google Forms, eu vou estar disponibilizando ela também lá, tá? Aí para os alunos que não tiverem condições de acessar no Google Forms, eu também vou estar postando aqui no grupo para vocês imprimir. Ou quiser, podem estar vindo aqui na escola também para estar fazendo a impressão do material, tá? São 2 laudas, tá? E vamos lá. Que o texto, pessoal, leiam com bastante atenção, tá? As respostas da atividade, elas estão todas no texto.
Então leiam com calma. A primeira questão você vai analisar e marcar a alternativa correta, tá? Vai marcar apenas uma das alternativas. A segunda questão você vai marcar V para verdadeiro e F para falso nesses espacinhos aqui, tá? Vocês vão fazer a leitura tudo direitinho e vão marcar. Acho que depois que vocês fizerem o fechamento da marcação aqui, vocês vêm aqui para baixo para marcar a sequência correta. Aí vocês vão fazer a marcação aqui embaixo, tá? O que vai valer vai ser essa marcação aqui embaixo. E a terceira questão, você vai marcar também a alternativa verdadeira também, tá? Apenas uma aqui também, pessoal, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica também, vocês podem entrar em contato por esse número aqui, tá? E eu vou estar aqui no grupo também para tirar dúvidas de vocês do material ou qualquer outra coisa também, tá?